Já não tava Acabou pra ir com- mesmo.
noite, canal. Boa noite para o meu povo da Alemanha e boa tarde para a galera que está nos assistindo no Brasil. E vamos começar o quarto episódio do Joga Onde? Fala aí, Felipão. Joga Onde? Vamos que vamos, galera. Seja bem-vindo hoje com um convidado especial, jogador caro. Isso é caro, mas isso é caro. Jogador caro, Joga Onde, Matheus? Bom, primeiramente, boa noite aí, o pessoal que está nos assistindo no Brasil também, boa tarde. Prazer inenarrável. Tá aqui com você. Uma satisfação mesmo, hein? E atualmente no FC Gießen da Alemanha. FC Gießen da Alemanha. E qual divisão que é o FC Gießen, pra galera que não sabe aí? Pra galera que não sabe, o Gießen tá na Hessen Liga agora, né? Pra fazer um comparativo com o Brasil, seria como se fosse primeira divisão estadual. Guardadas as proporções, né? Os times... por exemplo, no Brasil, os clubes da Série A jogam estadual, mas aqui como não tem o campeonato estadual com time de primeira, segunda e terceira divisão, aí a Hessen Liga. No geral, seria a quinta divisão, né? Pô, que massa. Antes da gente começar a saber um pouco aí da sua história, na verdade, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, na verdade, além de jogar em Gießen, já que você é um jogador caro, né? Eu acho que é um dos primeiros que a gente tem aqui. E na atualidade ainda. Brasileiro, né? Brasileiro. A gente trouxe um outro aí também. Mas era sérvio. Dá certo. Mas brasileiro é o primeiro. Cara, você ficou triste que o Tite não te convocou, cara? Pô, quem me segue no Instagram, ele deve ter visto que eu fiz uma postagem essa semana lá, pô, todos os meus dados lá, quilômetros percorridos por partida. Assistência, gol. Eu vi. Isso aí foi uma crítica pro Tite, na verdade, né? Porque ele não me convocou. Não tá analisando o futebol da Alemanha, o Tite. Como um protesto ali, tá aqui, ó, os dados aqui, quem sabe pro futuro. Aí Tite, começa a assistir o campeonato alemão aqui, ó, da Regional Liga, da Regional de Hesse. Se perder a Copa, eu vou conectar o Tite e o Master, assim, você não tem noção. Não, mas não precisava nem ser titular, né? Eu aceitava ficar ali no banco pro Neymar. Pra esquentar o banco, ele não dá nada. Não, eu ficava só pra compor o elenco, mas tá bom. Cara, até pra levar o cafezinho, né? Mas com o maior prazer fazer. Claro. Eu tava vendo que você é gaúcho, né? Sim. Inclusive tem um... Em sua homenagem aqui, o Grêmio? Não, na verdade eu sou colorado, né? Isso aí foi, na verdade, uma sacanagem que fizeram comigo. Os caras fizeram de propósito. Porra, produção! Produção tava bom e tá de sacanagem, hein? Outra coisa aí, o cara colorado, o cara da produção que falou pra gente colocar, velho. Desculpa a falha, erros acontecem, né? Humanos, assim, falha humana. Tá tudo certo. Mas aí, como que começou a gostar do futebol? Eu, na verdade, o meu pai não jogou profissionalmente, né? Mas sempre jogou amador. E eu, desde que me conheço por gente, criança, assim, eu jogava futebol. Meu pai e minha mãe falavam, pô, tu nem caminhava ainda, gatinhava e queria brincar com a bola. Não jogava, né? Porque não caminhava, não... Mas enfim, tava sempre com a bola ali, tentando brincar e foi ali que... Pegou o gosto. Que pegou o gosto. Desde sempre, assim, eu na verdade não lembro quando começou, assim, porque eu era uma criança, né? Era muito novo, assim, então futebol sempre esteve presente na minha vida. Ah, da hora. Pô, que massa, mas onde começou a sua carreira, assim mesmo, assim, de forma profissional? Quando você falou, porra, é isso que eu quero pra minha vida? Eu sou de Nonoai, né, Rio Grande do Sul, e comecei a jogar... Nonoai, Rio Grande do Sul. Nonoai? Nonoai. Onde fica Nonoai? Nonoai é no Rio Grande do Sul, é uma... produção aí... Produção atrapalhando, né? Porra, produção. A produção tá ligada. A produção tá louco pra sentar aqui. O pessoal me sacaneia, né? Porque a minha família mora em Chapecó agora. Chapecó é uma cidade maior, acredito que vocês conheçam. Claro. E Chapecó fica em Santa Catarina, Nonoai fica na divisa com Santa Catarina. É a primeira cidade no Rio Grande do Sul, faz divisa com Chapecó. Então não é tão... como eu posso falar? Tá perto ali, não é uma cidade, como a nossa produção falou, tá lá. Tá perto de Chapecó. Tá lá. Pô, se for comparar com grandes centros do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Por exemplo, que nem aqui na Alemanha, quando eu falo, eu moro no sul do Brasil, quando eu vou pra casa eu tenho que pegar 3 aviões. De São Paulo tenho que pegar mais um avião, 2 horas até chegar em casa. Eles falam, pô, mas tu mora onde?
Tu se esconde? Daí, pô, não, mas lá na região, assim, não é uma... Tem cidades menores, então, só pra vocês saberem, não é a Quantos menor habitantes cidade. tem Nonoai? Tem, acredito que 15 mil habitantes. Pô, tem cidades menores, claro, Sim, o meu sim. bairro, por exemplo. Teu bairro, só o bairro, né? Mas então, respondendo a pergunta, eu comecei lá. Uhum. E só que como era uma cidade muito pequena, assim, não tinha tanto incentivo ao esporte, assim, tinha uma ou outra escolinha. E quem foi o meu maior incentivador desde sempre foi o meu pai, né? Então ele acabou que ele fez uma escolinha, assim, um time, Olha que da hora. reuniu meus amigos, assim, era tudo a mesma faixa etária. E a gente começou na região a disputar campeonato regional, de futsal, né? Eu tinha 7, 8 anos, né? Você começou pelo futsal, mano. Futsal. Aí, depois, num desses campeonatos, a gente acabou jogando contra uma equipe de Chapecó. Nós perdemos o jogo, tomamos um vareio, assim, um laço deles, né? Chocolate, como diz Um chocolate. E acho que perdemos de 5-1, se eu não me engano. E o gol da nossa equipe foi eu que fiz a jogada, assim, fiz jogada individual, acho que driblei 2 ou 3 jogadores. Daí cheguei na frente do goleiro, toquei pro lado, o cara do nosso time fez gol sem goleiro. Depois do jogo eu recebi um convite daí pelo técnico desse time de Chapecó pra ir pra Chapecó. E isso eu tinha de 9 pra 10 anos. Já novinho ainda, novinho lá. Aí dali fui pra Chapecó, comecei a jogar em Chapecó daí. Então na tua cidade então não tinha uma categoria de base como quase toda cidade tem, não tinha uma base. Aí teu pai que abriu a escolinha e você falou, mas uma boa, teu pai mandou super bem, Então, parceiro. Nonoai não tem nenhum time profissional, assim? Não. Ou Nem amador, base? nada, Tem, nada. agora melhorou um pouco, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, teve até um período que a gente ficou sem ginásio de esporte municipal. Porra. Quando ia jogar, tinha que alugar horário na escola, assim. Tipo, conversar com a diretoria da escola, alugar uma hora pra jogar futsal e tal. Mesmo, não queria nada, então é um ovo. Então daí foi convidado para fazer de salão. Fui pra Chapecó. Pra Chapecó. Aí eu fiquei... Ainda morava em Nonoai, né? Mas jogando em Chapecó, ia toda semana. Treinar, vocês não conhecem, né? Mas é 40, 50 quilômetros entre uma cidade e a outra. Tá Então eu ia toda semana. Daí meu pai me levava, minha mãe me levava, ou meu avô, ou meu tio, todo mundo... Então ajudava, incentivava. Porque, tipo assim, não era um sonho só meu, né? Se tornar jogador, assim, era de todo mundo. Todo mundo acompanhava, todo mundo ficava feliz de ir assistir. Quando tinha campeonato, todo mundo ia assistir. Nossa. Então, tipo, eu não tenho o que reclamar, assim, na minha família, porque todo mundo teve uma contribuição e ainda tem até hoje, né? Pra que eu pudesse chegar até aqui, né? Todo mundo me Galerinha ajudou. da família aí, dê aquele like, aperte o sininho. E aquele deixa os comentário, comentários. pode comentar uma coisa que queria comentar e nunca comentou pro senhor Matheus. Né, Matheus? O que eu ia falar? Nesse que você ficou nesse time até que ano você jogou aí? Até os 15 ou como foi? Eu comecei a jogar lá, eu tinha 10. No primeiro ano fui indo e voltando de Nonoai pra Chapecó toda semana. Aí no segundo ano que eu tava jogando lá, toda a minha família se mudou pra Chapecó. Então, tipo, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu tenho 2 irmãs, né? Mas uma não era nascida ainda, uma é bem mais nova. Então a família toda se mudou pra Chapecó, assim. Sim, mas por sua causa. O motivo principal, digamos assim, o start ali, o gatilho pra gente se mudar foi o futsal. Mas é que Chapecó é uma cidade que cresce muito no Brasil, né, hoje. Não é ali no estado é um centro, assim, né? É uma cidade boa pra se morar, é uma das que mais cresce no Brasil. Então, acabou que foi por causa do futsal em si, né? Por minha causa ali, mas também profissionalmente pro meu pai, pra minha mãe, foi muito melhor, né? Porque a gente tava se mudando numa cidade que tem 15 mil, 20 mil habitantes pra uma cidade que tem 150 mil habitantes. Então, profissionalmente, pra família toda foi melhor, assim, né? Aí eu joguei até os meus 15 anos lá. 15 anos futsal. Mas a partir dos 13 anos, 14 anos, aí eu já conciliava o campo e o futsal também. Os dois juntos. Mas no mesmo time? Não, no campo comecei daí no Genoma Colorado, que tinha em Chapecó, e daí depois, quando eu tinha 14, eu entrei na Chapecoense. Aí como a Chapecoense tinha uma parceria com 3 equipes de futsal de Chapecó, então todos os atletas jogavam no campo e no futsal também. Então, isso é legal. E conseguia conciliar bem, assim. Porque não era só eu que jogava futsal e campo, era todos os atletas. E também era uma contribuição pro time, né? Porque
a maioria dos jogadores no Brasil hoje começa pelo futsal, né? Que ali Então, você pega mais habilidade. Ali tu tá sempre mais em contato com a bola, né? Tu acaba aprimorando tua técnica no futsal e daí depois tu acaba migrando pro campo também, né? Mas você estranhou muito esse tema de campo e futsal? Que o futsal a quadra é menor e o campo já tem um espaço maior. Como foi a tua... Cara, eu acredito que eu consegui me adaptar bem, assim, porque no futsal tu te dá todos os fundamentos que tu precisa no campo, né? Aí tu vai pro campo, tu é acostumado no futsal ter toda hora o contato com a bola, então tu tem uma técnica ali, acredito que melhor do que se tu começasse diretamente no campo. Então a questão era só, imagina um guri que é acostumado a jogar no futsal, que é um espaço curto, daí tu bota o guri no campo. Então, pra ele é muito mais fácil o drible. Aí é só questão de acostumar com a parte física, né? Mas aí é questão de tempo. E quanto tempo você ficou lá nesse time ainda? Aí no futsal eu fiquei até os 15. Aí daí comecei na Chapecoense. Fiquei dos 14 até os 18 anos na Chapecoense, assim. Fiz parte naquela época a Chapecoense... teve a ascensão ali, não sei se vocês lembram, mas foi em 4, 5 anos, foi da Série D pra Série A. Então quando a Chapecoense estava no primeiro ano da Série B, que eu acho que foi em 2013, foi quando teve a primeira categoria Sub-15. Então eu fiz parte da primeira categoria Sub-15 da Chapecoense. Aí no Sub-17, primeiro time que foi campeão catarinense de base da Chapecoense, tava também. Primeira viagem internacional, competição internacional de base, tava também. Então passei por, assim, minha base toda ali, várias experiências, várias coisas que a Chapecoense me proporcionou ali, que foi massa, assim, sabe? Pra minha formação, assim, como atleta e também como cidadão, assim, como pessoa, né? As experiências que eu tive ali. Claro. Você chegou a jogar profissionalmente na Chapecoense também, ou... Não cheguei. Aí porque já tava na Série B, e daí nesse primeiro ano da Série B a gente já subiu pra Série A, né? O time profissional. Então acabou que eu era muito novo na época, assim, né? Na minha categoria tinha vários jogadores da minha posição, assim, então não era uma unanimidade. E acabei não tendo nenhuma oportunidade, assim, mas ia treinar com o profissional regularmente, assim. Primeira vez que fui treinar no profissional eu tinha 15 para 16 anos. Então, quase um Neymar, né? Quase um Neymar, diz aí. Guardadas as proporções, né? Mas só a possibilidade, assim, a oportunidade de estar treinando nos profissionais, tu tendo 15, 16 anos, é maravilhosa, assim, tu vê como o jogo é diferente, assim, né? E me arrisco a dizer até que é um pouco mais fácil, assim, porque nas categorias de base, no sub-20 é muita força física, todo mundo quer mostrar que tem condição de estar no profissional. E no profissional é um jogo mais inteligente, então os caras te dão um pouquinho mais de espaço às vezes. Mas também tu não tem tanto espaço para erro, assim, né? Quantos anos você tá agora? Agora eu tô com 23. 23. Isso você tinha até 15, você tava falando mesmo? Eu comecei lá com 14 e fiquei até 18 anos. E de lá até chegar aqui na Alemanha, assim, quantos clubes você passou por aí? Aí depois da Chapecoense fui pro Vila Nova. Tive uma passagem curta lá, foi uns 6 meses. Depois Suécia. Aí vim pra Alemanha. Passei um tempo na Espanha. E daí voltei pra Alemanha. Mas nesse período aí de Chapecoense ainda, pra jogar com os profissionais, como você tava falando, com juvenil ou com juniores, é mais diferente, que os caras querem mostrar serviço. Aí você pega um profissional treinando, dá mais espaço, não vem todo mundo em cima de você, né? Mais ou menos como tu disse, assim, no juniores, no juvenil é mais correria, assim, mais físico, e no profissional é um jogo mais inteligente, assim, eu diria, inteligente, posicional, porque o cara não vai ficar correndo errado, assim, digamos assim, o cara não vai ficar correndo à toa, ele já sabe onde a bola vai, só que tu tem pouco espaço para erro, assim, por exemplo, no juvenil, nos juniores, tu pode errar, o jogo tem bastante erro, mas no profissional é totalmente diferente, assim. Mas é detalhezinho, assim, que tu não percebe, assim. E você vê uma grande diferença, assim, do futebol no Brasil e aqui na Alemanha? Jogado?
Cara, jogado, eu acredito que sim. Acredito que aqui na Alemanha... técnica ou o quê? Eu acho que o jogador brasileiro é abençoado, na verdade, né? Na parte técnica, assim. Porque, como eu falei, a maioria dos jogadores brasileiros começa no futsal, então acaba desde pequeno tendo muito contato com a bola. E isso acaba... A técnica que tu acaba desenvolvendo é muito boa, assim. Comparado ao jogador europeu, por exemplo. Não quer dizer que aqui não vai ter jogadores muito bons tecnicamente, mas a proporção de jogadores técnicos que o Brasil cria para os outros países europeus é muito maior, né? E qual a maior diferença que você sente aqui dentro de campo? Aqui e no Brasil? Cara, eu acho que física. Física? Fisicamente, aqui na Alemanha o futebol é muito físico. Ano passado, que estava na Regional Liga, que não é a 5ª divisão aqui da Alemanha, é a 4ª, né? Que é uma liga profissional que tem todos os clubes grandes, assim, clubes tradicionais. É uma liga que é muito difícil de jogar porque é muito física, assim. Então, e cada vez da 4ª para a 3ª já vai ter uma diferença também, que vai ser ainda mais física, melhora a técnica dos jogadores e a parte física também. E no Brasil era um futebol mais técnico, assim, né? Acredito eu. O que acaba atrapalhando o futebol brasileiro, acredito que é a estrutura, né? Claro. Porque o Brasil é um país muito grande, aí a condição do gramado, para manter um gramado bom, a viagem, a logística que os clubes têm que fazer, isso aí acaba prejudicando, eu acredito. Isso também se nota claramente, né? Aqui na Alemanha e no Brasil, assim, até os times pequenos, digo, time de várzea, no caso aqui, e no Brasil é outra qualidade, né? A organização é diferente, né? Por exemplo, aqui até os clubes que são amador são organizados, né? Tem uma liga ali que é amadora, digamos, é a 10ª divisão, mas é organizado, tu tem o teu uniforme certinho, tu tem a tua liga que tu joga, todos os times são amador, mas tá ali, o teu sábado, domingo vai ter o jogo, então... Tem um vestiário bonitinho. Tudo certinho, né? Então acredito que essa que é a grande diferença. Mas é difícil dizer, assim, o que o Brasil poderia fazer para melhorar nessa questão, porque o Brasil é um país muito grande, né? Não tem como comparar com a Alemanha, por exemplo, né? Não, claro que não. O Brasil, eu acho que eu li uma vez que o Brasil é 25 vezes maior do que a Alemanha e tem quase apenas o dobro, eu acho, de habitantes. Tem 200 milhões, a Alemanha tem 90 milhões. É uma diferença muito grande. Já que a gente está na Copa também, uma outra dúvida minha aqui para a galera que está assistindo, que tem interesse também de saber, né, como que é aqui na Alemanha, como que é para jogar, como que se faz, né, como a questão do teste, como você conseguiu entrar no futebol alemão? Foi alguém que te comprou? Foi um interesse seu que você já tinha de vir para cá? De onde surgiu o interesse pela Alemanha? Ou se você foi convidado, ou se você já tinha esse interesse antes? Na verdade, a Alemanha não foi o primeiro país na Europa que eu vim, né? Eu já estava na Europa quando eu saí da Chapecoense com 18 anos. Fui pro Vila Nova, eu fiz uma temporada lá. E aí eu fui pra Croácia. Na época era para jogar no Sub-23 do Dinamo de Zagreb, que é o maior clube da Croácia, né? Acabou que não deu certo na época lá por questões de empresário, coisa que não vale a pena ficar entrando no mérito, assim, mas não deu certo. E daí eu acabei voltando. Tinha até tentado ir pra Letônia. Nesse período aconteceu várias coisas assim que eu acredito que moldaram, assim, que me ajudaram a criar uma casca, digamos assim, né? Porque eu cheguei, a primeira vez que saí do Brasil eu não falava inglês. Então, por exemplo, cheguei na Croácia, daí o cara foi me buscar no aeroporto. Primeira coisa, minha mala tinha sido extraviada. Primeira vez que eu fui viajar pra fora sozinho, a mala não chegou. E daí eu fui lá no balcão, daí eu não sei falar inglês direito, como é que eu vou explicar pra mulher? Eu não sei nem que hotel que eu vou ficar pra dar o endereço lá pra mulher mandar minha mala. Daí a sorte é que quando eu perdi a mala, tava no balcão, passou um cara assim, e daí me ajudou lá. Brasileiro? Não, é um cara croata. Croata. Eu vou ajudar esse cara aí. Tá perdido, tá perdido. Me ajudou e no final... Mas não tinha ninguém esperando você ali com... Tinha um empresário croata que tava esperando, que na época era meio que sócio do meu empresário brasileiro. Só que tu não pode
tu não pode entrar por exemplo, tu chegou no aeroporto, daí tu tá lá no despacho pra pegar tua bagagem, e o pessoal que tá de fora, que vem pra, por exemplo, eu tô chegando do Brasil agora, por exemplo, tu foi me buscar no aeroporto, tu não pode ir lá onde tá as malas e o balcão. Então o cara que tava me esperando, ele tinha que esperar lá fora, ele não conseguia ir lá dentro pra me ajudar. Só quero dar abrir umas aspas aqui. Pra nossa produção tá chamando ali que os comentários estão chovendo de comentários aqui, a galera, todo mundo eufórico. Qual que é a produção? Lembrando primeiro aí, né, que tem 16 aqui assistidos e tem pode dar um like aí, né? E temos alguns comentários aí que tá agora aí, né? Claro, dava, né? É porque saiu aqui do ar. É ao vivo, aqui tudo o Léo normal. Dutra, um salve dos Estados Unidos, States para todos, em especial para o craque Pato. Aí, Léo Dutra. Pô, Léo Dutra tá perguntando se não tem barbeiro na Alemanha. Não falando de quem aí? Eu tô catando. O cara quer me quebrar. O Matheus. O Matheus dos Reis também. O Matheus dos Reis fez promessa de não cortar mais cabelo se virasse jogador. Foi isso mesmo? Tem uma lenda aí que tá correndo aqui nos comentários. Pô, qual que foi essa, jogador? Conta dessa promessa aí pra gente. Primeiro mandar um abraço aí pra rapaziada que tá assistindo. O Léo tá nos Estados Unidos, joga também. Jogador também, abraço, Léo. Ele joga na universidade, né? Acabou de ser campeão, inclusive, da NJCAA, se eu não me engano. Foi MVP, joga muito também, jogou junto comigo na Chapecoense. O Matheus Reis também, o Gobi, jogamos juntos também, inclusive quando eu joguei na Suécia, a gente morava junto, nós três, mais 2 outros guri brasileiros. E do cabelo é só a tiração deles mesmo, porque... Essa tiração... essa tiração... É só a tiração deles. E quando nós morávamos... Mas por quê? Algum motivo tem, né? Deve ser porque quando nós morávamos na Suécia, lá nós... foi o primeiro time na Europa, assim, que eu tava, né? E a gente morava todo mundo junto, e daí pra economizar dinheiro, nós cortávamos o cabelo um do outro. Tipo, porque lá é um país bom de morar assim, mas o custo de vida é caro, né? Caro. Pra cortar o cabelo era caro. E daí nós tínhamos uma maquininha em casa e nós cortávamos o cabelo. E daí ele, toda vez que ele vê o cabelo comprido, ele fala ele mete uma gracinha, fala alguma coisa. Só que daí eu falo pra ele, tu tentou fazer o degradê no meu cabelo e fez o desgracê. Pegou e meteu aqui tentou fazer um degradê, deixou a coisa mais feia. Ele cortou meu cabelo numa semana. Como que é o nome dele? É o Matheus. É o Matheus, traíra, hein? Eu cheguei no treino outro dia e o técnico falou: Não, pô, que é isso tudo? Vou fazer uma aposta contigo aqui. Se tu fazer um gol esse final de semana, eu pago pra tu cortar o cabelo, porque esse cabelo aí não dá. Não dá pra treinar. E fez o gol? Pior que fiz o gol. Fiz o gol. Pagou? Ganhei o corte pronto. de cabelo daí, pelo menos. Pô, daí aposentei ele de cabeleireiro, né? Meu amigo não precisou mais cortar cabelo. Não vai cortar. Mas vou... Hoje o Felipão tá bom. Hoje ele tirou a alma, hoje tá bom. Não é por isso, não é porque assim, um programa anterior, a galera meio que falou, o Felipão tá calado. A produção, o cara não deixa eu falar, pô. O Felipão não tá assim. E um programa antes... Eu tava falando muito, daí eu falei, cara, o próximo eu vou maneirar um pouco, dar espaço pro Ronaldinho. O Ronaldinho aqui, tô esperando, pedindo aqui pra falar. Tô quase batendo aqui, deixa eu falar um pouco. Hoje é o episódio do equilíbrio, então, né? Não, é porque eu não tô interessado mesmo né, nesse lance também, tipo, da Suécia. Pra mim, o legal seria... também para o nosso público que está vendo, que é um público interessado na Alemanha e no Brasil, a galera que tem relação entre os dois países assim, mas seria interessante saber sua experiência, sua experiência também aí na Suécia em relação ao futebol, por exemplo. Você já tem agora 3-4 países na mala, assim. Se for fazer um comparativo, qual país você diria que é o mais duro? Pode puxar uma sardinha pro Brasil também, dizer que, nós é foda mesmo, não tem Não, mas realmente. Não, mas assim, qual a diferença, por exemplo, da Suécia, cara? Você jogar na Suécia. Suécia, Brasil e Alemanha. Qual o lance lá? Porque na Alemanha eu também moro aqui, entendo, né? A gente vê o futebol pesado, né? O alemão é forte e tal. E os suecos? Eles têm técnica, são só fortões? Qual é a ideia? Cara, o porte físico, assim, do sueco é meio parecido com o alemão, assim, né? Tipo, são bem fortes, alto, assim. E...
Cara, eles são técnicos, assim, é claro que na Alemanha tu vai encontrar muito mais jogadores técnicos do que lá, por exemplo, em quantidade, né? Mas as primeiras divisões lá também são boas, né? Só que não tem como fazer um comparativo, por exemplo, da qualidade da primeira divisão da Alemanha com a primeira divisão da Suécia, né? A primeira divisão da Alemanha é top 3 liga do mundo, né? E lá? Lá é... Acho que para fazer um comparativo ficaria entre um nível da Bundesliga 2 aqui ou da Bundesliga 3, talvez. É fraquinho, tá? Não sabia que era... Só que lá, assim, é um futebol bom, assim, também, né? Tem uma estrutura boa, só que é um país muito frio também. Então, por exemplo, a estrutura dos estádios, a maioria é com grama sintética. Aí pra gente, assim, eu particularmente não gosto muito de jogar, né? Porque, pô, primeiro que tu vai dar um carrinho, tu se rala tudo, queima a perna aqui. Sintética é fogo. E daí, dor no joelho, né? Tipo, tendinite, dor na canela, essas coisas aí. Eu prefiro jogar na grama, né? Mas o bom é que daí a bola rola certinho, né? Por exemplo, não vai ter o problema de ter buraco no gramado, porque é uma grama sintética. Aí com chuva é mais rápido, né? Mas é um país bom, assim, também. Eu gostei bastante de jogar lá. E uma coisa boa também que eu considero da Suécia, eu diria que, teoricamente, é mais fácil tu chegar no topo lá, né? Por exemplo, tu tá jogando uma terceira divisão da Suécia pra tu chegar na primeira, é mais fácil do que tu tá jogando uma terceira divisão da Alemanha pra chegar na primeira. O nível da terceira da Suécia para a primeira é menor do que o nível da terceira da Alemanha para a primeira da Alemanha. Eu diria pela qualidade técnica do futebol. E a liga também, né? E você acharia que é mais fácil você chegar em relação ao Brasil? Você acha que é mais fácil chegar na primeira divisão aqui na Alemanha ou no Brasil? Cara, difícil. É uma pergunta assim que eu não... Talvez... Eu não sei, é que os melhores times da Alemanha são muito bons, né? Tipo, um nível bons, né? muito foda. Eu acredito que talvez chegar na primeira divisão aqui seja mais difícil. Mas é que os times do Brasil também... Também é difícil também no é Brasil, difícil que tem mais jogadores. Tem muito... E o futebol brasileiro domina, né? Na América do Sul agora, então... Agora não, né? Sempre dominou, então... É difícil. Mas voltando ali atrás, no Vila Nova, e como foi 6 meses jogando lá? Cara, pra falar a verdade, eu quase que não fui pra lá. Eu saí da Chapecoense, eu tava meio que apalavrado assim com o Goiás. Eu ia pra jogar no Goiás, né? Tava meio que certo assim que já ia, era no começo do ano, janeiro. E daí fui pro Goiás, e daí quando eu cheguei lá, os caras falaram: não, a gente quer... Não vamos assinar contigo ainda, mas treina essa semana aí, vamos ver como é que tu se sai e tal. E daí eu já fiquei meio, falaram que eu ia vir, já ia assinar, não sei o que, daí eu vou ficar pra treinar. Daí treinei bem na semana, assim. Chegou na sexta-feira, daí o diretor da base, né, eu ainda tinha 18 anos, ele falou: não, a gente acabou de contratar 3 jogadores da tua posição ali na Copa São Paulo e tal, e daí a gente não vai ficar contigo e tal. E daí eu fiquei, eu tinha uma namorada, assim, na época, né, uma namoradinha e tal. Daí eu pensei, tô aqui em Goiânia, vim pra jogar no Goiás, tava com o pensamento todo aqui. Comecei a pensar assim, vou ir pra casa, né? Tipo, não tenho o que fazer agora, vou ir pra casa. E não sei o que eu vou fazer, não sei pra que clube eu vou. Primeiro vou ir pra casa, depois eu vou ver o que eu faço mais pra frente, né? No futuro. Aí você voltou daí não voltei assim, o meu avô tinha ido junto comigo pra Goiânia. Olha, pra ficar comigo. E daí o meu pai mandou mensagem e falou: eu consigo pra tu ir ali no Vila Nova. Fazer um teste e... Eu vou pegar um hotel aqui, daí tu fica num hotel e tal. Porque na época eu não tinha empresário, assim, tava sem empresário, tinha um cara que tava me ajudando, assim, mas não tinha um contrato assinado. E daí meu pai, consigo pra tu ir no Vila Nova. Se tu quer, segunda-feira, tal hora, o treino, não sei o que. Daí eu tava, eu não sei se eu quero ir, já tava meio azedo, assim, tava mal-humorado, que eu não tinha ficado lá no time, né? Daí eu pensei, vou ir pra casa, não quero e tal, não quero. E fiquei assim, né? E daí o meu avô, por que, cara? Tu já tá aqui mesmo, pega e vai lá, vai treinar. Se não deu, tu vai pra casa. Pelo menos tu não vai chegar em casa depois, daqui uma semana, e vai ficar pensando, devia ter ido lá. Agora eu tô sem clube aqui, agora não sei o que. Daí, isso era uma sexta-feira, né? Daí o meu avô tem irmãos, tem família em Brasília, que é do ladinho de Goiânia, né? Daí no final de semana a gente foi pra lá, fiquei lá com a família dele e tal.
Daí na segunda-feira ele foi embora e daí eu fiquei pra ir no Vila Nova. Daí depois eu treinei um dia lá, acho que o final de semana com a família lá do meu avô e tal, minha família, meio que me ajudou, assim, porque eu fiquei totalmente leve, assim, pra treinar no outra semana. Daí depois do primeiro treino já, o técnico já me chamou, o diretor já me chamou, não, vamos ficar contigo aqui, vamos assinar e tal, não sei o que. E daí eu acabei ficando lá. Tipo, tinha uma relação bem boa, assim, com o técnico. Desde o começo, assim, o cara, tipo, me amou, assim. O cara era até meio... É um bom começo, né? Técnico. Pô, foi um dos poucos técnicos, assim, que eu tive que era um paizão, assim, digamos. Era até meio, de certa forma, ruim pra mim, porque os outros jogadores ficavam meio, pô, o cara acabou de chegar. E o técnico, caralho, só falta... O cara puxa muito o saco desse cara aí, o que esse cara tem? E daí... Não, porque isso aí é foda, né? Isso aí é foda, né? Foda. Pô, se o técnico é chegou muito agora, assim... acabou de chegar o jogador. Tinha cara, já tava anos ali no clube, daí tu chega lá, e pra tu chegar, alguém teve que sair, né? Tinha um cara que tava jogando antes de eu chegar. É lógico. E daí o cara já tava ali fazia tempo, né? Tem amigo dentro do time também, então... Eu cheguei, deu uma semana, já tava indo de titular nos amistosos, daí a estreia no Campeonato Goiano titular também. Tipo, teve alguém que teve que sair, né? Pra eu jogar, teve um cara que teve que sair. Daí no começo foi assim, né? Mas depois daí a rapaziada já viraram meus faixas também. Já era, esquece. Joga a bola no Matheus, joga a bola que vem redonda. Já era, né? Já não tem mais como os caras ficam bravos. Mas sempre foi atacante ou sempre jogou no meio? Não, eu comecei, quando eu era mais novo, assim, eu joguei na Chapecoense, cheguei a jogar um período de atacante, assim, mas jogava como camisa 10, assim, geralmente meia. Aí nessa fase do Vila Nova eu já tava jogando um pouquinho mais recuado ali, de volante, assim, né, como um segundo volante. E daí quando eu vim pra Alemanha, quando eu vim pro Gießen, na verdade, né, que é recente, daí eu voltei a jogar de meia, na verdade. Agora eu jogo mais avançado, mas... A tua posição que você gosta. E a 10 desde o Brasil, a 10 já seguia você desde o Brasil. Quando eu jogava mais recuado, daí eu jogava com a 5 ou com a 8, assim, né? Mas no futsal, assim, eu jogava com a 10 e quando eu jogava de meia, era com a 10 também. E quanto tempo você já tá na Alemanha já? Eu vim a primeira vez e daí, por conta do Covid lá, agora não sei se dá pra fazer as contas certas, mas teve um tempo que eu vim pra Alemanha, daí por causa do Covid voltei pro Brasil e tal, mas a primeira vez que vim pra Alemanha foi em 2020, daí eu fui pra Espanha começo de 2021, e daí agora eu voltei faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Pra Alemanha, E o que você pensa da Alemanha? Kulturkonflikt. Qual o ponto mais, assim, divergente pra você em relação ao Brasil? Cara, você mais sente saudade? Cara, de falar português. De falar português, de poder ir nos lugares assim e tu ter certeza que todo mundo tá te entendendo, que tu tá conseguindo se expressar bem, assim, do que tu tá falando. O negócio que sinto falta também acho que o calor, assim. Tanto do clima, né? No verão aqui, no caso, é calor também. Mas era o calor das pessoas, assim. Calor, mano. Porque o alemão, assim, é muito frio, eu acho. E... eu acho que isso é o que não só eu acredito que todo brasileiro ou sul-americano que vem pra cá vai ter um pouco de dificuldade com isso. Ou talvez se acostumar a ficar mais sozinho, assim, talvez. Ou tipo, aproveitar muito mais a tua própria companhia do que muitas vezes estar sempre na resenha com os amigos. E aí, em relação a isso, eu tava pensando hoje, assim, a primeira Copa do Mundo que você passa na Alemanha? E o que você acha, assim, desse Copa do Mundo na Alemanha? Cara, Qual é o clima da Copa aqui? Cara, é frio, assim. Essa Copa também é no Catar, né? Essa Copa aí não empolga muito, assim, né? A Copa no inverno é problema. Mas não, sei lá, não tem muito... Por exemplo, não tive nenhuma empolgação, assim, no sentido dos meus companheiros de time, por exemplo, com a Copa, assim. Tipo, tem jogo da Alemanha... Vamos todo mundo se reunir, vamos fazer alguma coisa. Eu não tive isso ainda. Não tem, né? Mas daí tu vai ver no grupo de brasileiro, quinta-feira o Brasil joga, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um churrasco. Mas relaxa, mas não vai ter o churrasco na minha casa. Então, exato. Todo mundo, tipo, já é diferente essa... Relaxa, tamo junto, meu pai. Ninguém pinta a rua, né? Pois é, ninguém pinta a rua. Vermelho e preto. É que aqui também
o pessoal tem essa relação ali com o patriotismo é meio... Tem uma linha tênue aqui, né? Claro, na Alemanha, entre... Na Alemanha você não pode ter orgulho de ser alemão. Pois é. Até eu vi um tempo atrás, eu acho que era um congresso, alguma coisa, e a Angela Merkel até... Um dos... não sei como é que fala. No Brasil a gente tem senador aqui, eu não sei como é que é a palavra pra isso, o nome certinho. Mas tipo, era um político alemão, assim, ele tava num congresso e ele puxou a bandeira da Alemanha e começou a abanar, assim, e daí ela já ficou meio, tipo, calma aqui. Dá uma segurada. Tipo, acaba sendo mal visto, assim, né? Até meio estranho. Até porque no Congresso também é mais especial ainda, porque tem essa cena aí do AfD, né, que é esse partido mais extrema-direita, que a galera não quer dar espaço, e esses caras são os caras bem nacionalistas, assim. Sim. Mas eu sei que eu já tive uma discussão uma vez aqui com uma amiga de eu falar, pô, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Ela achou ruim da minha parte, cara. Pô, como que você pode ter orgulho de uma coisa que você não fez? Você não fez nada na sua vida pra ser brasileiro? Eu nasci? Tipo, eu nasci, né? Mas tipo, até aí... ela falou que eu não podia ter orgulho, assim. E pra eles é uma coisa, um papo bem pesado mesmo, uma coisa de orgulho nacional, né? Não pode ser nacionalista. E bandeirinha. Eu lembro que a minha primeira Copa do Mundo aqui foi no verão, por isso que eu falo no verão, outra coisa, tem mais um estímulo assim de Copa do diferente, Mundo, né? Porque tá verão, daí tem o jogo do lado de fora. O pessoal pode se reunir num bar, alguma pública, coisa. No bar e tal. E daí você via carros por todas as partes, os carros com a bandeirinha da Alemanha, né? Daí todo jornal que se abria, mano, todo dia de manhã, a galera tava discutindo sobre isso. Nacionalismo na Alemanha, orgulho, os alemães agora estão balançando bandeirinha, o que está acontecendo aqui e tal, é toda uma pergunta em relação a isso. E no Brasil agora está sendo ao contrário, a gente tava numa dessa meio assim também, da apropriação cultural da camisa do Brasil, vamos dizer assim, e agora estão abrindo de novo, todo mundo tem que usar a amarelinha. E sobre a Copa, a primeira Copa aqui na Alemanha, mas em 2018 eu tava na Croácia, né? Na Copa. E como foi lá? E a Croácia chegou na final, né? Tipo, a primeira final da Croácia. Então, tipo, eu tava em Zagreb. Então, tipo, a gente se reunia na praça lá, telão, no centro da cidade. E eu ia pra lá pra assistir o jogo, né? Calorzão, então, verão. era verão, e daí lá foi... E ninguém esperava, né? Eu acho que ninguém esperava que a Croácia chegaria na final. Então, pra mim, estar lá durante a Copa e, tipo, poder acompanhar, assim, a Croácia foi... da hora, uma coisa diferente. Foi massa, assim, foi diferente. Pô, deve ser legal. E a paixão, são apaixonados também por futebol, os croatas? Muito. Os caras são... É que a gente acaba tendo... acaba não vendo muita coisa sobre a Croácia, né? Sobre o futebol croata, assim. Acredito que depois da Copa, daí cresceu um pouco mais... Tipo, os olhos ficaram um pouquinho mais voltados pra lá. Mas o croata, assim, é bem apaixonado, assim. Não, mas a gente teve o convidado da semana passada, da Sérvia. Sim. E, na verdade, se você acompanhar a história das Copas do Mundo, você vê também que a Iugoslávia, assim, sempre estava muito forte. Top, né? Portanto, teve a divisão. Claro, se pegar uma seleção brasileira e de repente separar em Norte, Nordeste, Sudeste, vai dar uma caída na seleção. Vai ficar enfraquecida, né? Mas com os tempos a galera tá recuperando, como a Croácia, a Sérvia, o próximo... Não, mas pensa ali, se a Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Croácia, junta todas essas seleções e faz um time só. Pô, é um time massa. Era o time da Iugoslávia antigamente. Dá pra chegar nas cabeças. Dá pra chegar nas cabeças. Bota fé. E voltando, eu tô voltando. Tô muito pra tô voltando. Tu culpa cuida da cronologia. Como foi da Vila Nova? Como veio direto pra Croácia? Como foi? E você sentiu a diferença? Você estava jogando lá no Brasil, para outro país, a primeira vez que você sai fora, né? E qual foi essa sensação? Sair do Brasil para jogar fora, os amigos, família, qual que foi essa? Cara, eu na verdade, assim, eu costumo até brincar com a minha família, assim, que a gente tá longe, mas a gente sempre tá perto. Porque eles desde o começo me apoiaram, assim, então eu sei que eu saindo do Brasil, por exemplo, eles... por exemplo, minha mãe e meu pai estavam sempre... me dando suporte, assim. Então era um negócio assim que eu não ficava na minha cabeça pensando, pô, vou ter saudade, é claro que o cara sente, né? Mas eu sabia que eles estavam lá por mim, assim, que eles estavam me apoiando, me ajudava, entendeu? A poder lidar com esse tipo de coisa.
O que eu tinha dificuldade realmente quando eu cheguei é que eu era muito novo. Então, tinha 18 anos, mas ainda era muito novo, né? Então, fui pra jogar num time sub-23 e não falava a língua, não falava inglês. Então, comunicação era um pouquinho difícil, sentia meio sozinho. E também, pra mim, eu acho que pegou bastante foi que eu bati e voltei, né? Então, tipo, eu fui lá, eu fiquei 2 meses, aí só joguei amistosos, assim, e tal, acabei não assinando contrato e daí eu voltei. Quando eu voltei desanimado, assim, né? Tipo, eu pensei, pô... Sabe quando tu... aquele negócio, pô, nada dá certo. O cara fica revoltado, assim, com a vida, sabe? O cara fica, pô... Todo mundo me odeia. O cara tem esse... Né, pra estar ali ajudando. Pô, é foda. E você fala alemão agora? Tô aprendendo, né? É que eu tô 1 ano e meio aqui, já tá mais do que na hora de falar alemão, né? Eu me comunico bem, assim. Inclusive até hoje tinha fisioterapia, né? E daí no clube esse ano a gente tem um jogador estrangeiro só que não fala alemão, né? Então eu só converso em inglês com ele. Então meio que me obrigo a falar com todo mundo em alemão e isso acaba me ajudando, né? Isso é bom. Só que hoje eu tava falando com a fisioterapeuta e daí ela falou, pô, tu tem que melhorar teu alemão e não sei o que. Daí eu falei, não, tô fazendo curso e tal. E daí só que eu falei, pô, é difícil pra mim, né? Por causa dos artigos e... Claro. Tipo, der de das. E daí eu falei pra ela, mas eu tenho uma tática, né? Quando eu tô falando alemão, que eu pego e falo tudo de. Que daí... a chance de eu acertar o de é maior do que se eu falar os outros. A minha tática no começo é sempre falar o contrário. Sempre quando eu falava o contrário. Quando eu era masculino em português, eu falava feminino em alemão. Era assim, mano. Cara, mas isso é uma coisa que é difícil de pegar. E daí ela perguntou pra mim, mas por que o de? E daí eu falei, porque eu falo inglês, né? E daí no inglês é só o de. Daí o D é parecido com D. Mas você tinha que usar o das, na verdade. E daí eu falo D. E daí ficou o D. Ela deu risada, né? Mas ela me corrige, né? Porque às vezes daí, quando eu tô falando assim dela, não, é there, é das. Assim é bom, vai aprendendo, vai pegando as palavrinhas soltas ali, vai. Sim. Não, mas assim aprende sim com o tempo. E daí eu senti assim que... É o bom que também eu não tenho tanta vergonha assim, né? Nem tipo pode, de... eu vou falar... Falei o artigo errado aqui. Eu penso, não, se eles estão entendendo, ou ele vai me corrigir, ou daí também eu pego e solto uma... Às vezes eu não sei a palavra também em alemão, né? O meu vocabulário não é tão grande assim. Claro. Então eu acabo falando alguma coisa em inglês, tipo, eu acabo substituindo ali só no meio da frase, só pra ver se eles entendem, assim, ou daí eu acabo pedindo ajuda. Porque eles também falam inglês, né? A maioria das pessoas fala inglês, ou entende um pouco. Então eu acabo usando aí minhas armas isso é bom. Pra ser entendido. No meu caso, o inglês, não falar inglês me ajudou a falar alemão mais rápido. Porque daí tu se vê na necessidade, né? Fica Cara, dependente. não tinha como, sabe? Eu queria me comunicar, assim, eu preciso falar com as pessoas e não fala inglês, tem que aprender alemão. Daí eu tinha que aprender alemão, tipo, forçadão mesmo, mas foi bom. Assim, no começo foi duro pra caramba, pelo menos nos primeiros 6 meses foi muito duro, assim. Mas depois deslanchou, cara, assim, ó. Rapidinho. A sensação, assim, a satisfação que tu vê quando tu consegue manter uma conversa, assim, em alemão, por exemplo. Por exemplo, tinha muita dificuldade e agora tô entendendo o que ela tá falando, tô conseguindo responder. Isso é legal. E ela tá entendendo de volta. Então, tipo, tu ter assim, cara... É incrível, né? Vou estudar mais, se dá um ânimo pra estudar. Daí tu chega nos artigos, daí tu desanima de novo. Gramática é um problema, mas eu lembro da minha sensação, cara, a primeira vez que eu tava aqui em Marburg, na Oberstadt, saí um dia assim, ia encontrar um amigo, na verdade, o Diogo, no café. Daí eu andei pela Oberstadt e eu entendia a galera falando. Porque no começo era só... E nesse dia eu andei assim, caminhei, eu falei... Nossa, estão falando comigo? Estão falando português? Eu tava entendendo, cara. Foi uma emoção tão grande assim. Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Nunca. Isso é... Eu lembro também quando comecei a entender, assim... primeiro no treino, né? Quando o técnico explicava... E daí eu
sofria pra entender, assim, tinha que pedir o que fazer, ou daí olhava pra ver o que os caras estavam fazendo, pra mim fazer também. E daí depois, quando eu comecei a entender, assim, eu ficava tipo, cara, muito, muito massa, que bom. Mas que bom que tô entendendo, que tô aprendendo. Você nunca teve um tradutor pra você? Não. Não? Nem na Suécia ou Croácia também não tinha um tradutor? É que na Suécia daí também... Na Suécia todo mundo, acho que é quase uma unanimidade, assim, todo mundo fala inglês. Claro. Então, só que daí eu, no caso, não falava. Por isso. Mas daí eu jogava com 5 brasileiros no time também, né? E daí um deles falava inglês. Pô, salvava. E daí, pô, ele era o tradutor da galera, assim, né? Só que ele era goleiro, né? Aí às vezes, tipo, tava fazendo trabalho separado lá no canto. O técnico queria explicar um negócio aqui, daí tu tinha que ficar, pô... É o Matheus, o Gob ali que comentou, que falou do cabelo. Ele era o que falava inglês. Ele falava inglês. E daí chegou um momento, assim, eu acho que depois a gente tava 6 meses na Suécia, daí ele falou, não, eu não aguento mais, gurizada. Eu toda hora que vocês precisam falar alguma coisa, eu que tenho que ficar aqui de tradutor, eu vou e volto e tal. E daí ele falou, vamos fazer o seguinte, vou começar a dar aula de inglês pra vocês em casa. Que bacana. Nós morávamos todo mundo junto, assim, né? Daí ele falou, vou passar umas atividades pra vocês fazer, uma vez por semana nós vamos se reunir e vamos aprender inglês. Vou ensinar inglês pra vocês. E daí, nessa aí que eu aprendi inglês. Que estudando com ele em casa. Assim, tipo... que bom. Na necessidade, assim, também, né? Na Alemanha, ele sempre falou em alemão, o técnico? Sim. Ou ele fala inglês com vocês? O técnico fala inglês também, mas aí comigo, assim, o pessoal agora geralmente só em alemão, né? Só se eu preciso falar alguma coisa muito específica, ou fazer uma reunião com o técnico, ou alguma coisa que eu não saberia me expressar em alemão, daí eu falo em inglês. Mas senão eles falam... Todo mundo fala em alemão comigo. Tem até um companheiro de time que ele é... A mãe dele mora nos Estados Unidos, mas ele nasceu aqui. Tipo, tem pai alemão e mãe estadunidense. E ele fala inglês, fala muito bem. E daí, só que comigo ele só fala em alemão. Daí às vezes tá tipo, eu tô conversando com... A gente tem um atacante que é ucraniano, né? E daí ele só fala inglês, ele não fala alemão porque ele chegou agora na Alemanha. E daí eu tô falando com o ucraniano em inglês. E daí ele chega e ele fala inglês também, esse outro alemão. E daí comigo, a gente tá todo mundo conversando, eu e o ucraniano conversando em inglês, ele chega comigo e ele fala em alemão comigo. Tipo, ele não fala em inglês. E daí eu acredito que é uma forma também deles meio que me incentivar, assim, tipo, não, tu fala, tu entende, vou falar contigo em alemão, né? Tipo, não vou ficar falando em inglês. Um pouquinho, é bom. Claro, isso é bom. É só trabalhando, tem umas perguntinhas, pode ler, Felipão, que você tá... Não, aqui, dá uma moral aqui, estão pedindo pra mim dar uma moral pros usuários do YouTube, o Eduardo Sensi, Matheus Bial, conta a história do cara que não tirava o boné por nada. Aí, ó, conta essa história aí pra nós. Cara, isso aí, ó. Os caras estão... Os caras são uns brincalhões. vermelho, convidado. Cara, mas isso aí não é uma história minha, assim, né? Mas é que quando nós jogávamos na Chapecoense, que época de jogar competição fora, assim, né? Ficava em alojamento. E daí tinha um de nós, que é Luiz Cardoso, o nome, era lateral esquerdo. E, pô, esse cara era uma resenha, assim, era engraçado, assim, tu olhava pra ele, aqueles caras que tu olha pra ele, assim, tu dá risada. Só olhar e daí, pra ele, assim, só olhar pra ele, assim, ele não se aguentava. E daí, toda vez que a gente ia pro alojamento, ele contava essa história aí, a mesma história, e toda vez nós dava risada. Que era de um cara... Ele... sabe? Era um cara que era natural da cidade dele lá, né? De São Domingos. Que o cara sempre usava boné, assim. Tipo, o cara, não importa, fazia frio, sol, chovendo. E o cara tava sempre de boné. E daí... Eu não vou conseguir contar, cara. Pô... É que daí talvez pra vocês não vai ser tão engraçado, mas eu dou o cara contando não tinha, essa hora da história eu já tava dando risada. Eu já tô dando risada. Tinha o cara que não tirava o boné por nada. E daí ele trabalhava na construção, né? Eu não lembro se ele era pedreiro, o que ele fazia na construção. E daí tava trabalhando na construção de um prédio. E daí tava no... Eu lembro se ele tava no segundo ou no terceiro andar do prédio, tava trabalhando de bonezinho, né? O cara tava sendo de boné, não tirava por nada. E daí bateu um vento, voou o boné do cara
E daí tava caindo pra baixo. E o cara pulou pra pegar o boné. Porque ele não podia ficar sem o boné, ele pulou pra pegar o boné. E daí... Não, e tinha mais uma, que esse cara aí era... Ele e o boné dele era... Sério, mas pulou do terceiro andar? Pulou pra pegar o boné? Nossa. Eu não sei o que aconteceu depois, mas ele o boné ele deve ter pegado. Porque daí tem outra, né? Que ele, depois chegou um momento que ele virou pai, né? Então todo mundo pensava, pô, o cara vai mudar agora, sei lá, né? Vai ficar mais maduro e tal. Ele vai tirar o Mas boné. vai tirar o boné, talvez. Vai começar... E daí ia ter o batizado do bebê, né? E daí na igreja, quando tu vai o batizado lá, o padre vai orar, vai fazer a oração, tu tem que tirar o boné ou o chapéu em respeito, né? E daí o cara não foi no batizado porque ele tinha que tirar o boné. Faltou o batizado. Ele faltou o batizado porque ele não queria tirar o boné. Isso foi foda. Agora você me lembrou um negócio aí que você falou do Chapecoense. Você pegou... Você tava nessa parada tragédia que aconteceu no... Você tava treinando lá ainda? Tava. Você conhecia os jogadores e tudo? Eu conhecia, é que eu cheguei a treinar no profissional desde os 15, 16 anos, né? Então, tipo, eu conhecia quase todos os jogadores, assim. E como a Chapecoense era um clube pequeno, assim, que teve uma ascensão em pouco tempo, era um, tipo, pessoal bem humilde, assim, digamos, era a proximidade entre o profissional e a categoria de base era enorme, assim, né? Tipo, a gente conhecia, eu chegava pra treinar, tava chegando o cara do profissional, o meu vestiário era do lado do cara do profissional, então a gente ia treinar, sempre os caras davam conselho, falavam, pô, assim, assado. Uma vez por semana a gente tinha uma palestra, alguma coisa com um membro da equipe profissional também, né? Pra passar conselho, passei por isso, tive dificuldade também. Tipo, o cara que tu tá na categoria de base, tu tem eles como espelho, né? Claro. Então tu ouviu um cara falar que, é difícil mesmo, tu tem que abrir mão de algumas coisas, então a gente tinha um contato bem próximo, assim, com eles, né? E eu também morei um tempo, quando eu me mudei pra Chapecó, a minha família se mudou também. Mas depois, quando eu tinha 15 para 16, a minha família se mudou de volta pro Rio Grande do Sul. Então eu fiquei sozinho em Chapecó, e daí eu morava no alojamento. Então, e quem morava no alojamento, como a gente era menor de idade, tinha que ter um responsável para morar junto com a gente. E quem morava junto com a gente era o segurança da equipe profissional. Então, e ele tava também no acidente. E aí, preparador físico, que tinha sido preparador físico meu na categoria de base, era o preparador físico da equipe profissional. Massagista, roupeiro. Então, tipo, e cara que, assim, na base era muito próximo da gente, assim, tava no acidente também. E eu, desde que eu comecei a jogar futsal também, eu sempre joguei com o Matheus Palaoro, que ele é filho do presidente da Chapecoense. Então, tipo, quando eu tinha 10, 11 anos, eu ia na casa dele e eu conhecia o pai dele, a gente tinha uma relação próxima. Meu pai era amigo do pai dele. Então, e ele era o presidente da Chapecoense na época do acidente também. Então ele tava no avião também. E daí tu imagina, assim, aquela angústia, o clima, assim, que ficou depois de tudo que passou, assim, era um clima pesado, assim, a cidade. Porque todo mundo, a cidade, assim, é uma cidade pequena, se tu for ver, em comparação com outras, tem cidades muito maiores no Brasil. Então todo mundo abraçava o time. E acho que não só a cidade, mas também o Brasil inteiro, porque tu vê um clube pequeno, assim, em 4, 5 anos sair da Série D pra chegar na Série A, tu acaba criando tu simpatiza, né? Claro. Então tu imagina como que foi o clima que ficou, assim, né? E depois até do acidente teve o velório, não sei se vocês lembram, que passou na Globo e tal. Teve o velório que foi na Arena Condá, então eu também tava lá, eu ajudei no velório. Tipo, chegando nas famílias, assim, a gente tava ali pra ajudar, receber a família e tal. Então, bem pesado, assim, sabe? E tinha ídolos também na equipe principal, tinha cara que era da minha posição na equipe principal que eu me espelhava, que quando eu ia treinar no profissional eu ficava pensando, pô, quero ser igual esse cara ali, ó. Tipo, eu ficava olhando o que o cara tá fazendo, o que eu posso tirar de aprendizado do que esse cara tá fazendo agora ali.
Então, tipo, Kleber Santana, por exemplo, que jogou no Flamengo, jogou no Atlético de Madrid, que acho que era um dos maiores nomes, assim, que tinha no time na época. Kleber Santana. Então, era um cara que eu me espelhava, assim. E até a primeiro treino na minha vida, no profissional, foi numa pré-temporada, acho que era o Guto Ferreira, se não me engano, o técnico da Chapecoense. E daí era um 11-11, um coletivo. E daí me botaram pra marcar justamente o Kleber Santana. Porra. E daí eu lembro que na primeira bola, assim, a bola ia sair, a saída de bola do goleiro. E daí tava todo mundo esperando só o técnico apitar pra começar o treino. Lembro que ele apitou, assim, o Kleber Santana me deu um drible de corpo, sem encostar na bola. E recebeu a bola assim, e tipo, em 2 toques limpou o jogo. Tipo, tava todo mundo pressionado. E tipo, em poucos detalhes, coisa pequena assim, que tu geralmente não presta atenção. O cara abriu assim o jogo e saiu pra jogar. E ele é um cara que eu me espelhava, então eu ficava pensando, caraca. Foda. O cara que eu vi ali, que era o meu espelho assim como jogador. E tava lá assim, então tipo, o clima ficou bem pesado assim depois da parada, do que aconteceu, assim, e até hoje ainda, né? Mas o pai falou aqui que você deu uma caneta no Kleber Santana e ficou com vergonha. Ué, que daí... Tem que respeitar, né? Que daí eu pensei, porra, que daí, na verdade, no treino, assim, deu uma caneta nele e daí, tipo, todo mundo começou meio que zoar, assim, né? E daí, tipo, e daí eu fiquei, tipo... Era guri novo, assim, né? Fiquei vermelho, assim, tudo vermelho na época, tudo envergonhado. Não sabia nem enfiar a cara, assim. Não, a caneta não é qualquer um, né? Porra, que da hora. E agora, vamos falar coisas boas. E essa passagem tua no Marburgo, depois do Marburgo você foi pra Espanha. Você sentiu, qual que foi essa parada aí? Gostou Você gostou mais de jogar em Marburg? Qual foi a diferença na Espanha? O que você achou o nível? Cara, eu acho que o nível na Espanha, acredito que era um pouquinho melhor, tecnicamente falando, assim. O jogador espanhol, acredito que tem uma característica meio parecida com o brasileiro, assim, de ser bom tecnicamente com a bola no pé. E no Marburg eu cheguei, eu também não consegui jogar muito, porque eu cheguei, foi em 2020... E aí logo teve a pandemia, né? Então tudo ficou parado e daí tive que voltar pro Brasil. E daí depois recomeçou a temporada de novo, daí deu 3 meses, parou de novo. Então no Marburg, assim, eu acho que de jogo oficial eu devo ter 15 jogos oficiais. Tipo, não deu tempo de jogar muita coisa, assim. E na Espanha também eu não fiquei muito tempo porque eu cheguei da metade da temporada pro final, né? Ok. Tipo, aqui tava a temporada... Não ia acontecer por causa do Covid no Marburg. E daí, tipo, tinha fechado a janela de transferência. Eu não podia me transferir para outra equipe da Alemanha. A única janela de transferência que tinha aberta era espanhola. Daí, o único time que eu poderia ir seria um time espanhol. E daí eu fui para Espanha. Só que daí eu fiquei 3 meses só na Espanha. E daí acabou a temporada. A gente jogou playoffs para subir de divisão. Era segunda B, que era para subir para segunda B, né? Que é a terceira divisão. Daí a gente acabou perdendo e daí depois eu acabei não renovando lá e daí eu voltei pra Alemanha. Voltou pra Alemanha. Mas gostou de jogar lá? Gostei. Valência? Que time que era? Eu tava jogando no Tiel, que é uma cidade pequena perto de Valência, mas eu morava em Valência, assim. Até quando o Filipão perguntou ali dos países, assim, e tal, eu acho que o melhor país que eu morei, assim, seria a Espanha. Tipo, se eu tivesse que escolher um, assim, só um... Acho que mais pela proximidade, assim, é muito parecido com o Brasil. Cultura, né? E daí é um país mais calor, assim. Mais alegre. Tu morou na Espanha também, tu entende o que eu tô falando. E daí eu também acho que não é justo comparar também, porque eu morei em Valência, né? Tipo, tu vai comparar a Marburg, tu vai comparar a Gießen. Não tem como comparar com Valência, que é uma cidade que tem tudo, uma cidade que tem praia. Pegava o metrô aqui, em 10 minutos eu tava lá no centro. Não tem comparação. E daí também a língua, né? Tu vai comparar. É fácil, né? Lá eu desenrolava no espanhol. Nem sabia falar espanhol, mas daí eu. Não pedi desconto no destino. Fora a comida também, né? É mais parecido, tudo mais parecido com o Brasil. O tratamento com as pessoas e tal.
É outra coisa, muito mais parecida, eu também acho. Mas você mora em Gießen agora, né? O que você acha de Gießen? A sua cidade, por exemplo. Sua cidade, a hora do coração. Sua Cara, eu acho que casa. a cidade que eu vou ter sendo no meu coração da Alemanha, acho que é Marburg mesmo. Sério? Porque foi a primeira, assim, que eu... Fala isso, a galera de Gießen não tá ouvindo, né? Gießen, eu tenho bastante amigo alemão em Gießen, então acredito que eles não estão vendo agora, não vão ficar chateados, talvez. Mas acho que Marburg, porque eu sempre que eu não venho pra Marburg, assim, eu tenho o sentimento que é, sei lá, uma segunda casa. Porque foi o primeiro lugar, assim, na Europa, o primeiro lugar na Alemanha e o primeiro lugar na Europa, assim, que eu tive uma condição de vida legal, assim, que eu gostava de morar, assim, que eu me sentia em casa mesmo. E eu gosto de Gießen também, assim, mas Marburg, acho que por ser a primeira cidade que eu morei aqui, eu acho que, não sei, tem alguma coisa diferente, tem um especial, assim, em Marburg. Eu também acho, eu moro em Marburg também, eu já estudei em Gießen, 1 ano, mas sempre morei em Marburg e Gießen é uma cidade um pouco mais cinza, não? Eu acho, às vezes. Eu acho que Marburg é mais bonito, assim, pela é que Gießen eu acho que não tem a cidade velha de Gießen, não tem, né? Não tem eu acho que castelo, Gießen, se não me engano, foi bombardeado, eu acho, na Segunda Guerra Mundial. Então por isso que não tem a cidade velha de Gießen. Tem alguns prédios ali, um ou outro, umas coisas antigas. No centro ali tem alguma coisinha ou outra. Não é uma cidade feia, né? Pra quem tá assistindo, que não conhece. Quiser vir pra Alemanha, quiser ir pra Gießen. Mas daí vem pra Marburg também, porque... Ali é que é bom pra fazer compra. Saía pra fazer alguma coisa. Eu fazia o estudo em um colega ali, eu ia lá mesmo só pro estudo. Tem um parque ou outro, tem uns parques legais, tem uns lagos ali. Tem uns castelos da hora ali pra você fazer. Ao redor de castelo, acho que em Gießen não tem, mas perto de Gießen tem. Ao redor sim. E tem uns lagos, tem umas coisas legais pra se fazer ali, assim. Eu acho que o bom de Gießen é que é uma galera também mais acessível, vamos dizer assim. Marburg, às vezes, eu acho muito elitista de alguma forma, sabe? Com essa onda só da universidade, o bairro acadêmico, outro não sei o que lá. Eu lembro que eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava o que você estuda. A galera era meu nome e o que eu estudava. Ninguém nem me conhecia e já perguntava o que eu estudava. Era como você tinha que estudar, sabe? Para morar em Marburg. Eu ainda estudava, por sorte, daí né? Mas eu achei em Gießen era diferente. Quando você encontra gente em Gießen, a galera te conhece, eles já não perguntam, o que você estuda aqui? É mais tipo, o que você faz aqui, né? Joga onde? Não é tipo, estuda o quê, sabe? Esse negócio aí de te perguntar, o que tu faz, o que tu estuda e tal. Talvez é o que muitos jogadores de futebol, por exemplo, quando tu não tá na elite, assim, quando tu não tá nas divisões do topo, lá, primeira e segunda divisão, e tu fala que tu é jogador, tu sofre meio que não quero dizer um preconceito, assim, mas o pessoal fica meio... tu joga bola ali no Gießen, e tu faz o que mais? Tu trabalha? E qual que é o teu trabalho mesmo, então? Tu trabalha do quê? Tu fala, não, eu sou jogador de futebol, meu trabalho... Eu sou jogador de futebol. Eu jogo bola, cara. Eu faço isso pra viver isso. Talvez tu fique chateado porque tu faz outra coisa, mas... Eu jogo bola, eu jogo bola. Meu trabalho é pegar a bola, fazer gol. Nosso teleprompter aqui tá piscando toda hora. Já falar pra produção, próximo episódio, por favor, tirar essa tela aí, porque atrapalha a concentração no nosso convidado, sério, porque toda hora ali o cara mexendo no negocinho. Mas surgiu uma história do velho da sauna. Matheus dos Reis. Velho da sauna, interessante. Os caras querem me derrubar agora. Gostei. Só história comprometedora. Capaz. É que... Vocês sabem, né? Vocês moram aqui na Alemanha já faz um tempo, que quando tu vai na sauna aqui nos países europeus, tem sauna que é unissex, né? Que vai homem, que vai mulher junto, e o pessoal geralmente tá nu, né? Não tá tipo, não precisa usar toalha, não precisa, tu pode usar se tu quiser, né? Tu vai se sentir desconfortável e tal, principalmente se é uma unissex, né? Acredito que tu deveria pelo menos botar uma toalha, né? Mas tem o pessoal que não coloca. E daí na Suécia, no nosso clube lá tinha... Tu poderia ser sócio do clube também, né? E tinha sauna e tal, no clube que nós jogávamos. Então, às vezes a gente acabava o treino, alguma coisa assim, ou era um dia de folga, e daí a gente fazia um trabalhinho lá, alongamento, alguma coisa assim, e daí ia pra sauna.
E daí, como era só nós mesmo, né? Tipo, ficava nu mesmo, ou só a toalha mesmo, ou de cueca e tal. E daí começou que os sócios do clube às vezes apareciam na sauna também. E daí tinha um senhor que quando a gente ia na sauna, geralmente ele tava lá também. E daí ele não gostava muito de ficar de toalha, né? E daí, como pra nós era um negócio novo, assim, né? Tipo, no Brasil tu vai na sauna, ou tu tá com um short de banho, ou de sunga, ou alguma coisa assim. E o cara chegava lá e ele tava peladão. E daí pra nós era meio desconfortável, né? Tipo, tu tá todo mundo na resenha aqui e tal, na sauna e tal, daí chega o senhor pelado e daí nós já ficava assim, né? Tipo, cara, já acabava ali, já ficava meio sem jeito e tal, né? E daí, não, mas era o senhor gente boa, assim, tentava conversar, se não me engano ele falava um pouquinho inglês e daí... Mas quando ele não falava inglês ele tentava falar em sueco, daí nós não entendia. E daí ele ficava, e daí é isso, a história do velho da sauna. É, Eduardo, valeu. E a sauna é uma coisa que na Alemanha eu fiquei muito impressionado a primeira vez na sauna aqui. Na verdade, eu fiquei mais impressionado a primeira vez que eu recebi um convite para ir pra sauna. Eu fiquei sabendo que ia ter que ficar pelado e era tipo um casal de amigos. Não sei o que na sauna, e eu falei, cara, eu não vou. Me chamaram de careta. Não, você é careta e tal. Eu falei, chame do que quiser, mas... É diferente, né? Cultural, é um negócio, né, cultural. Cara? Tipo, você com a sua namorada e eu com a minha, a gente vai na sauna, todo mundo peladão. Tipo, no Brasil chama suruba. Mas... É outro nome. Não, é difícil, Mas sabe é que é um choque de cultura, né? Porque a gente não é acostumado no Brasil. Eu acho legal isso, na verdade, essa coisa do alemão, na verdade, com a nudez, cara. Que não se liga só nesse aspecto sexy, né? Porque o brasileiro, a nudez é uau. Aqui não, a nudez é uma coisa normal. É natural. Na verdade, pro brasileiro devia ser mais natural ainda, porque a gente, descendente direto ali do índio, né? E o índio, a nudez pro índio é uma coisa natural. E a gente tem essa coisa do biquíni sexy, tudo pequenininho e tal, mas o FKK, né, vamos dizer assim, é um tabu. Já não pode. E aqui não, é uma outra coisa. O biquíni do alemão é um biquíni grandão, meio feio, só que a sauna é tipo liberada, assim, de boa. Exato. É interessante isso, na verdade. É que é a diferença, né? A gente não é acostumado, daí acaba sendo um choque, assim, de primeira. E que nem, por exemplo, tu que te convidaram um casal de amigo, daí tu já fica, mas será que eu tô entendendo errado? Será que tá querendo me convidar pra... Não, eu perguntei, eles me explicaram tudo isso. Na verdade, eles me falaram justamente isso. Falou, lá no Brasil, vocês, aquele biquíni pequenininho e tal. E aqui, a nudez é uma coisa normal, Felipe. Falei, mas não tô acostumado. Minha mãe me falava sempre assim, se você já viu, se você nunca viu, você não sabe o que é. E se você já viu, já tá acostumado. Deveria ser assim, de fato, a nudez. Porque, cara, quem nunca viu uma pessoa nu? A gente se vê todo dia no banheiro, tem uma namorada, todo mundo já se viu, mano. Não tem essa coisa, né? De uau. Não é todo mundo que você vai ver pelado que vai te dar uma excitação, mano. Longe disso, na verdade. Muita gente você vê pelado e fala, nossa, sério, mano. Tanto que no verão aqui também, né? O pessoal, as mulheres geralmente fazem topless no parque. Mas eu acho mais ou em na parque Espanha, que tu vai. Na Espanha as mulheres fazem mais topless. Faz mais que aqui, né? Mas na Europa tem isso, né? Até na França. Isso é uma coisa normal. Acho que a nudez na Europa é muito mais naturalizada, assim, né? Do que no Brasil. No Brasil a gente ainda tá... Eu vi outro dia uma coisa na internet que era um pai que tinha falado que tomava banho com a filha dele de 4 anos, pelado, e a galera desceu o pau no cara, que, como que você vai tomar banho com sua filha pelada? Mano, 4 anos, uma menina, o cara é pai dela, sério, eu tenho uma filha também de 4 anos e eu tomava banho com a minha filha também pelada. E nada que ver, mas assim, eu não pensava nada erótico e minha filha muito menos. Minha filha encara isso com naturalidade, como qualquer um. Exatamente. A Europa te dá muitos choques de cultura, né? Na verdade. Qual foi o seu maior, a não ser a sauna? Cara,
Eu acho que quando eu vim pra Alemanha foi a questão do alemão ser um pouco mais frio, assim. E quando fui pra um churrasco. Primeiro churrasco que eu vim aqui na Alemanha. Na verdade, o primeiro churrasco que eu vim na Alemanha foi do brasileiro, né? Não foi então. Foi do meu? Não. Era... Foi. Acho que. Tu, se não me engano, tava no churrasco. Eu tava. Eu acho que sim. Um churrasco que a gente foi. Cara, foi em Marbre, foi no parque. Eu acho que foi o primeiro quando abriu assim de volta depois da quarentena. Foi nesse lá de cima. É, Falavisa. Falavisa. Pode crer que foi o Vitor, foi com o João tava, acho que o Dedé, eu acho que tava também. Bota fé. A Giovana, que eu me lembro. Mas ali foi um churrasquinho, mas também improvisado, né? Sim. Aquele churrasquinho. Tinha muita gente também, né? É verdade. Então, foi mais pra aproveitar o parque, assim. Daí mas o choque, assim, fui pra um churrasco de alemão, e daí, dos caras do time, assim, né? E daí eu perguntei, e daí como é que nós vamos fazer, né? Com as carnes, o que vamos levar pra beber e tal. Tu vai comprar e daí depois a gente divide e tal. Dele, não, a gente vai no mercado agora, daí tu vê o que tu vai querer comer. E daí tu compra e daí tu vai lá na churrasqueira, daí tu bota no ladinho ali. Eu vou botar o meu pedaço de carne aqui, tu vai comer o que tu comprou e vai botar ali. E vai tomar o que tu comprou também. E daí eu fiquei, de uma certa maneira é legal, né? Porque o cara vai levar uma picanha e vai comer uma picanha. Se tu levar ali sei lá, uma tambre, duro, né? Levar uma tambre, um colchão duro, tu vai comer aquilo que tu levou. Cara, você falando do churrasco, meu primeiro churrasco aqui foi na minha casa. Eu morava no VG. E eu fiz um churrasco na minha casa com a minha namorada da época, que é a minha ex-mulher, no caso. E ela chamou os amigos dela, a galera do VG, eu falava pouco alemão, mas a frase que eu lembro é que eu tô sentado assim com os meus amigos tomando cerveja e tal, daí o cara fala, vai lá tirar sua carne, senão vai queimar. Eu falei, minha carne? Eu falei, não, é tipo pra todo mundo. Daí o cara não entendeu quando eu falei pra todo mundo. Daí ele mesmo foi, tirou a carne que eu tinha posto na churrasqueira e me deu no prato. Falou, é a sua. Falei, não, porque você tirou. Ele falou, não, porque eu quero colocar a minha. Eu tava esperando pra colocar a carne dele. Mas eu não entendi, cara. Eu falei, como a sua carne na minha casa, mano, na minha churrasqueira, com meu carvão, você tá falando agora de a minha carne e a sua carne? Daí eu expliquei pra ele, eu falei, não. Fiquei bravo mesmo. Daí eu levantei assim, falei pra minha mina, falei, traduz agora você aqui. Falei, galera, leva mal não, só que aqui é churrasco a moda brasileira hoje. O que significa o churrasco brasileiro? Vamos dividir, cortar em pedacinho, pôr na tábua, aí quem quiser pegar, pega. Um outro ficou meio assim, eu falei, cara, gostou, não gostou também, a casa é minha, seja bem-vindo. Na minha casa é assim. Mano, mas é sério, isso já passou várias. Eu lembro que uma vez a amiga dela levou uma carne bio. E daí ela falou assim, eu falei dessa do churrasco brasileiro, né, como a gente fazia, de dividir. Ela falou, não, mas a minha carne é bio, como a gente vai fazer? Limpar a churrasqueira. Mano. Vai dar até. Mas agora, voltando agora ao churrasco, vou voltar futebol. Antes de nós continuar, posso ir no banheiro rapidinho que eu tô... Vai lá. Vai lá fala os patrocinadores aí. Vamos falando que nós já tá aí, meu povo. Nosso convidado vai no desaguar. Já voltamos aí. Já estamos quase 1 hora. Daqui a pouco vamos encerrar. 1h30. Pode dar uma... bicho, valeu. O cara tá falando só de churrasco aqui, mano. O cara fez 70 gols esse ano. Porra, eu tô querendo entrar no... Gießen Sicherheitsdienst Rocha. Nosso patrocinador de hoje. Porra. E essa bandeira do Grêmio aqui? Segunda divisão, a gente escolheu um time pra segunda divisão, sério? Não, isso não dá, cara. Isso tira. Acabar o programa e vocês falando da nudez. E aqui, ó. De boca, falando do tema, dos temas, das perguntas do YouTube. Não, esses caras não dão essa produção aí, desculpa. Se você que tá vendo nós aí de casa, fazer uma coisa pra você. Quer trabalhar na produção do nosso programa? Técnico de som, iluminação, sabe mexer no computador, entende de microfone?
Roupa Vem suja lá comigo em que casa. você brilha, vem comigo que você brilha. A gente tá precisando. Manda o currículo aí, joga onde, @joga onde, manda o currículo que vai ser bem-vindo. Isso aí, boa ideia. Tamo Daí junto. eu vou sentar ali e apresentar o programa, daí, porque não precisa ficar sentado ali, daí eu leio as perguntas que vocês mandaram no Não, YouTube. então essa questão. Agora é a briga dos gigantes, meu O cara povo. quer que fique olhando pra televisão, assim, olha vocês aí estão me olhando na câmera, ele quer que eu fique assim, em vez de estar olhando pro nosso computador. O Matheus já volta aí, só teve um problema técnico aqui com a produção, numa discussão, mas tamo aí. Mas ó, daqui uns 10, 20 minutos vamos encerrar, mas vamos ter uns temas aí legal ainda. Chegou o jogador caro. Ele já se foi embora, já uns 12 já. Já cortou o cabelo? Pô, tô muita água, cara. Vai estar lá no YouTube, né? Quem quiser assistir depois. Tá? Não, claro, manda o link pra galera, quem quiser vai ficar lá o programa, é só clicar, mandar seu like, seus comentários. E voltando aqui pro nosso convidado de hoje, artilheiro do ano, é isso mesmo? Artilheiro do Gießen essa temporada, por Quantos enquanto. gols? Tô com 7 gols agora, né? Terminou o primeiro turno, 18 jogos, 7 gols, 4 assistências. Pô, tá bem, mano. Pô, essa temporada, graças a Deus, assim, as coisas tão indo bem, assim, tá dando certo, sabe? Que bom, mano. Tudo que eu sinto, assim, que tudo que eu passei, por exemplo, tudo que a gente conversou aqui, na Croácia não deu certo, daí na Suécia, daí veio pra Alemanha, também teve o Covid, daí foi pra Espanha, daí voltou pra Alemanha. Minha primeira temporada no Gießen não foi tão boa também, eu demorei, assim, pra encaixar no time, assim, né, se adaptar e tal. Então eu sinto que tudo isso que eu passei, assim, foi pra me preparar porque tá vindo, sabe? E as coisas que eu tô colhendo agora foi coisas que eu plantei. Não há 3 meses atrás. Há 1, 2 anos atrás que eu venho perseverando ali, que eu venho batalhando. As coisas, graças a Deus, esse ano estão acontecendo. Que bom, mano. Como eu sempre falo, Deus tarda, mas não falha, mano. Aí, Tite, certo. tá perdendo, Tite. Matheus, eu sou curioso, cara. Eu sou curioso. Tem uma parada aí. Qual que é essa brisa tua quando você faz o gol e faz isso aqui, mano? Isso aí tem a produção ali, o Guilherme me zoa, né? Que ele fala que eu passo a manteiga na faca aqui, né? Tem o pão. Porque a manteiga no pão. Porque vou mostrar aqui, eu tenho uma adaga aqui, né? Uma tatuagem no braço. E daí essa tatuagem eu fiz depois que eu voltei pro Brasil, que eu tava na Croácia. Tipo, eu fui pra Croácia, daí eu voltei. Naquela fase ali eu tava meio, acho que talvez eu devia parar de jogar assim, sabe? Tô com 19 anos aqui, não sei se eu devo continuar. As coisas não deram certo. Tava meio nessa fase assim, sabe, me questionando e tal. E daí apareceu uma oportunidade, daí eu ia pra Suécia, assim. E daí eu pensei, vou fazer uma tatuagem aqui, procurar algum símbolo, alguma coisa que represente pra mim perseverança, assim, lutar. Então toda vez que eu olho pra minha tatuagem, assim, eu lembro que eu nunca devo deixar de lutar, assim, pelo que eu quero. Às vezes tá difícil, tu não vai conseguir, como a gente falou, tu não vai conseguir, as coisas não vão acontecer no teu tempo, né? Não vai conseguir isso agora, talvez, mas não quer dizer que tu deve desistir, que tu deve deixar de lutar ou de sonhar. Aí eu fiz a tatuagem, né? Aí quando eu tava na Espanha, que foi depois de um tempo que eu tava um tempo sem jogar por causa do Covid e tal, e no meu primeiro jogo na Espanha eu fiz um gol. E daí naquela semana eu vinha pensando assim, qual que seria uma comemoração que eu podia fazer, né? E daí eu lembrei do Dourado lá, do Fluminense, do Flamengo lá, que ele fazia o gol e daí tipo ele era o ceifador. E daí ele meio que afiava assim e ele fazia aqui, né? E daí eu pensei, eu tenho a minha tatuagem que tem um significado que é massa pra mim. Então cada vez que eu fazer um gol, eu vou estar afiando aqui a minha adaga, né? E daí cada vez mais ela vai estar tipo melhor para as batalhas que estão por vir. E daí eu comecei a afiar a minha adaga aqui. E daí o Gui começou a me zoar, me sacanear, porque teve um jogo que eu fiz o gol. E daí só que tava muito na euforia, assim, tava no banco aquele jogo. Um dos únicos jogos que eu fiquei no banco, o único jogo que eu fiquei no banco essa temporada. Eu entrei, tipo, 1 minuto depois que eu entrei eu fiz o gol. E o jogo tava empatado. E daí todo mundo veio correndo, assim, veio abraçar e tal. E daí foi um gol de esquerda, de fora da área, assim, ainda.
E daí, tipo, que até quando a bola meio que sobrou assim pra mim, todo mundo tava tipo, passa. E daí eu peguei e chutei, né? E daí fiz o gol, todo mundo veio correndo na euforia pra me abraçar e tal. E daí eu abracei e tava quase esquecendo de fazer a minha comemoração aqui, de afiar a minha adaga. E daí eu fiz meio mal feito, assim, eu só fiz, tipo, passei a mão no braço, assim, não tal. fez direito, não afiou E direito. daí, e daí eu mandei pra ele, era no começo do campeonato, né? Eu mandei pra ele o vídeo e tal, pá, o gol ali, não sei o que, edita o vídeo aí pra mim e tal. E dele, tá, mas o que é isso aí que tu fez do teu braço aí? Tu tá passando uma margarina no pão? Tá fazendo o que é? E daí ficou. E graças a Deus tô afiando bastante a faca. Que abençoa. Que continue, né? Continue. E a temporada agora é pausa ou pro Natal? Volta ano que vem ou vocês estão jogando ainda? A gente ainda tá jogando, tem mais 3 jogos ainda. Última rodada é dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Ok. E aí a gente vai pra Winterpause ali. Voltamos a treinar, acho que dia 10 de janeiro. Mas aí o primeiro jogo depois da pausa do inverno é só em fevereiro aí. Então tem um período bom ali. Vai dar pra ir pro Brasil, vai dar pra dar uma descansada, ver a família de novo. Vai dar pra dar uma surfada. Fugiu. Que daí surf não é muito a minha. Não é da praia. Vamos futebol. É que em Chapecó não tem praia, né? Daí eu vou surfar no Rio Uruguai. Tem surf de rio, né? Numa dessa. Mas vai Criciúma, pô. Não, e aqui também por exemplo, em Munique tem uns caras que surfam aí no Rio mesmo, assim. Não, mas eu fico no futebol. É mais a minha praia de surf, não sou muito bom. Mas só de ir pro Brasil ali, de poder fugir um pouquinho do frio aqui, né? Ir pra praia, ficar uns dias com a família, aproveitar. Deus te abençoe, que não vamos ficar no frio. E eu vou ficar mandando foto todo dia. Olha aqui, rapaziada. Tô jogando Selfie. aqui, eu tô jogando Selfie. aqui. Não, esse é o melhor, né? Tem mais umas perguntas ali pra você falar ali, Filipão. O Márcio Bial deve ser parente? É meu pai. O paizão. Matheus, conta da jogada guarda-roupas que ficou famosa. Qual a jogada guarda-roupa? Primeiro que tu perguntou, ele ficou meio em dúvida se era meu pai ou parente e tal. Não, eu pensei que irmão. Na verdade, eu pensei primeiro irmão. Tem a foto dele ali? Tu viu a foto? Não tem? É porque o meu pai é novo, assim, né? Meu pai e minha mãe tiveram, eu e a minha irmã mais velha, bem novos. E daí quando eu tô em casa, assim, tô no Brasil, e daí a gente vai no shopping em algum lugar, de vez em quando, não é nem toda vez, alguém acha que o meu pai é meu irmão. E daí toda hora ele fica se achando. Porque eu sou teu irmão e não sei o que. E tu vê que todo mundo fala. Achando gatinho. Daí tu ficou ali, eu falei, só falta tu falar que é meu irmão, porque daí ele vai ficar se achando. Vai até umas horas, vai. Já vai mandar um recadinho. Não, essa do guarda-roupa é quando eu jogava futsal, né? Jogava futsal, daí eu jogava de pivô. Daí tava começando, eu tinha 10, 11 anos lá. E eu tinha muita dificuldade de, nos treinos, assim, fazer o pivô aqui e proteger, né? Muitas vezes acabava perdendo a bola porque não protegia muito bem, não usava o braço. Eu não usava muito o braço, na verdade. Porque no futsal, assim, principalmente de pivô, tu tem que usar, né? Tá protegendo a bola aqui e tal. E daí o meu pai, um dia, acho que era um sábado de manhã, assim, eu ia ter jogo ou treino. Daí eu acordei, assim, e tal, daí fui fazer alguma coisa no quarto do meu pai e da minha mãe. E daí ele, vi que ontem lá tu tava com dificuldade de fazer, vem aqui que eu vou te ensinar. Vou te ensinar como é que faz aqui, a jogada. Daí pegou a bola e começou a fazer o pivô aqui e tal. E daí ele deu uma pancada na bola, quase quebrou a porta do guarda-roupa da minha mãe. Era só pra ensinar, mano. E daí eu falei, Era só pra ensinar, pai. Daí eu cheguei no treino e eu falei pra todo mundo, né? Falei pro técnico lá, não precisa se preocupar que hoje eu já aprendi já. Meu pai me ensinou. Jogada guarda-roupa agora, aprender a proteger mais a bola. Pode ficar tranquilo que tô treinando em casa. Tô treinando em casa com meu pai. Daí Funcionou? Daí ficou guarda-roupa. Daí o técnico, quando ele sentiu que eu não tava fazendo a jogada ou não tava protegendo muito bem a bola, ó guarda-roupa, vem! Daí os outros caras do time ficavam, o que esse cara tá falando guarda-roupa, né? Mas pra mim eu já sabia, tem que fazer aquilo lá. Vai dar uma mãozada. E daí ficou famoso. Pô, que legal. Tem mais uma aí, produção?
Vamos ler uns comentários. Na verdade, antes a nossa produção ali queria os comentários. Não consigo ler ali. Eduarda de Moura. Ou é a sua mãe, agora é a sua irmã. É a minha irmã. Sua irmã? Entrei atrasada, mas ele já contou sobre o velho no comecinho da carreira. Seu apelido no comecinho da carreira. Qual era o apelido no Pato. comecinho da carreira? Pato, é verdade. É que não sei se vocês viram que... escrevendo ali pato. É que quando eu fui sair de Nonoai, fui pra Chapecó jogar futsal, cheguei pra treinar e ninguém me conhecia, né? Eu era novo, assim, não morava na cidade, então não tinha nenhum amigo dali. E daí no primeiro dia de treino, eu era bastante fã do Alexandre Pato, né? Do Inter, que daí foi pro Milan. Daí quando ele foi pro Milan, eu comprei uma camisa do Milan, assim, preta, coisa mais linda, assim, 7, pato atrás. Gigante. Daí eu não tinha uniforme de treino ainda, né? No primeiro dia de treino, primeira semana, eu fui com a camisa do Pato. E daí treinando lá e tal, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia como que ia me chamar. Pato nas costas, ficou pato. Daí todo mundo começou a me chamar de Pato. Até tu vai ver, eu acho que todos os comentários ali, o pessoal me chamando de Pato. É verdade. Quando eu vim pra Marble também era Pato. Só ali no Gissing, agora que é Matheus mesmo. Daí É o Biel. Uma dica pra quem for fazer teste, né, e começar em novos times, não vá com camisa com nome atrás. Porque o apelido fica, né? Tem um amigo que o apelido dele é Lindóia. Mas ele não é de Lindóia, não tem nada a ver. Águas de Lindóia, Ele foi com uma camisa fazer teste no time que tinha Lindóia nas costas. Ele chamava de Lindóia, não sabia o nome dele, ninguém sabe o seu nome no primeiro dia. E aí até hoje o apelido dele de jogador é Lindóia. Mas ele é de Cianorte mesmo. Não tem nada a ver com Lindóia. Não tem nada a ver com Lindóia. Não, e eu tenho um amigo que também foi no primeiro treino, assim, com uma camisa do Cruzeiro. E daí o Cruzeiro, o patrocinador era Tenda alguma coisa que tinha na camisa. E daí o apelido dele ficou Tenda. Por causa que ele tava com a camisa do Cruzeiro. Ninguém sabia o nome dele também. Tem mais perguntas, jogador? Produção. O jogador, O pessoal tava dizendo que você era cabeludo no começo de carreira. Era o Canidia. Cara, eu tinha um cabelão que era... Até minha primeira identidade, assim, tinha um cabelo aqui, né? Sério? Até que falaram da promessa ali, pode ser que tava falando disso também, mas é que eu não lembro de ter feito promessa, talvez meu pai e a minha mãe. Mas eu não fiz promessa, eu só gostava de ter o cabelo grande, né? Só que daí era... Porque era minha mãe que cuidava também, né? Era pequeno, daí eu gosto de ter cabelo grande, mas eu não gostava de cuidar. Daí depois que fui ficando mais velho, deu, muito trabalho, tem que lavar, tem que... Daí eu cortei, comecei a usar o cabelo mais curto. Agora... Não tem que lavar mais agora. Não, agora tem que... eu tô virando alemão agora, né? Daí eu tomo banho uma vez por semana. Tá ficando europeu. O gás tá caro, né? O gás tá caro. Aumentou agora tudo, né? Tá então, louco. Tem que economizar. Mas era um cabelão, Tem mais uma no pergunta ombro. pra você, jogador. O Vinícius Betwall. Acho que Esse é meu cupinche. Acho que não pode deixar de perguntar qual o estado que ele mais sente saudade no Brasil, porque Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul? A galera tá puxando sardinha aqui, eu não entendi. É o Grêmio, o Rio Grande do Sul. Faltou o chimarrão, né? Pois é, o Vini não veio, né? Eu até mandei mensagem pra ele, botaram até uma bandeira do Grêmio aqui, eu nem sou gremista. Botaram a bandeira do Grêmio. Esse foi trairagem, foi da produção. E daí o Vini não veio nem pra fazer meu chimarrão aqui e tal. Aí, Vini. Porque eu sou gaúcho, mas daí eu também só tomo chimarrão quando fazem, né? Daí... é assim? Tem mais uma aqui do Carlos Lopes, que eu acredito que deve ser o Cadu. Eduardo Lopes, Cadu. Matheus Beal, grande atleta. Aí muito obrigado. Falou que tem um presente dele pra você dar pra ele. Você falou no começo. Se quiser dar pra mostrar pra o violão que você comprou pro Cadu. É um violão que eu tive que pegar um violão um pouquinho personalizado. Né? Que traíra, mano. É um violão que acho que pro Cadu, não sei se vai ficar meio grande ou tal, mas daí... Sacanagem, o Cadu é meu irmão, cara. Cara, que traíra. Moramos junto aí em Marble. Se aquele ficar muito grande, daí também tem. É um menorzinho. Produção, como tá no horário aí? Capaz. Cadu é meu irmãozão. Eu só queria falar que a Ursi mandou corações.
Provavelmente ela não tá entendendo. É, Né? Se quiser mandar um recado. Pra quem não sabe, né, a Ursi é a minha namorada. Ela é inglesa daí, por isso que não... Então mandou já um vai alô mandar ela em inglês, hein? mensagem. Não, eu vou mandar um português, Inglês? porque Não, eu... inglês Não, lá. agora... Ursi, meu amor. Declarações. Saudades de você. Aê. Não sei se ela tá assistindo agora. Não, fala pra ela ali, olhando pra ela. Olha no olho dela Se e fala. declara, Olha no olho dela e fala. Mas daí... Olha no olho Tem dela vergonha? e fala. Se emocionar Que faz tá- parte. Se emocionar faz Não, parte. É que, Dela e fala. é que eu sou bom na declaração. Eu sou romântico, né? Então vai. Vai em inglês. Só que na declaração tem que ser o pessoal, né, cara? Eu vou me sentir Então um manda pouco coraçãozinho, acanhado, assim. Então faz coraçãozinho pra Fazer ela. um coraçãozinho Aí. Jogador, então nós estamos pra... Tem mais perguntas, jogador? Produção. E tem a Juliana Moura aqui que mandou algumas mensagens. E a minha mãe? Ela mandou Saudades, várias mãe. mensagens aqui, né? Assistindo, saudade, te amo. Então, Só mandar agradecer, né, que o pessoal, às vezes o horário ali, né, muita gente tá difícil, trabalhando no Brasil, é difícil acompanhar, mas aqui pra nós também é difícil fazer um horário muito tarde, porque, né, mas agradecer a todo mundo que tava acompanhando aí, mandar um beijo pra minha família, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, amo vocês, tô com saudade, minhas irmãs também, meus amigos, Massa. minha namorada. Teu canal, vai se... Fala, Não, fala, você. Essa Essa câmera aqui não é câmera pra aqui, você. corta nele. Calma aí. Que Então- Corta o nele. nosso produtor ali tá com Vem comigo, vem. dificuldade técnica. Agora chamou. Vai. Vem pertinho, vem. Sacanagem. Só agradecer a todo mundo que acompanhou aí, dizer que tô chegando no Brasil em dezembro. Maior saudade de vocês aí, amo vocês. Em dezembro vamos aproveitar muito aí, que faz 2 anos também que eu não vou pra casa, né? Não precisa chorar. E não. Eu vou chorar. As emoções deixo guardado pra depois. Aí. Tantas emoções. Eu quero agradecer, Matheus. Muito obrigado, cara. Também de coração, cara. Obrigado pelo convite. Eu tava só esquecendo. Uma Não, palhinha. não, Não, a palhinha. Muito obrigado, palhinha, pessoal. Palhinha. Claro, falou que ia cantar. É. Nossa, falou do No violão, então. Qual- Não, é que eu não sei tocar, né? Daí. Alguém então vai ter canta. que tocar. Não, você canta. Não, eu canto. A produção. Eu preciso de um instrumento ali. Vai tocar o quê? Qual música você quer? Eu vou cantar o hino do Rio Grande do Sul, Então, né? beleza, canta aí. Ufa, o hino. Nossa, hino do Rio Grande do Sul. Não, temos um gaúcho pra tocar. Agora né? vai, então. Claro. Ninguém sabe tocar o hino. Palma da mão? Qual que é o hino do Rio então. Grande do Sul? Aquele Quando sujo ao viver. Esse. Esse não. Não, esse não. Não é, desculpa. É, Então, esse quer aí. na palma da mão? Ou você vai na capelinha? Na capela, vai me mandar capela. Mas daí, capela. é que o meu negócio mais é jogar futebol mesmo, né, cara? Mas vai só pra nós. Daí só eu pra não nós quero curtir, ser né? julgado. Vai. Não, é que aqui não é julgamento, ninguém vai te julgar. Os meus amigos vão. Os caras ali, tu não viu os caras Mas tentando a esse é legal, transmissão esse é inteira legal. me queimar. Esse é legal. O cara tentando me comprometer. Mostra o Vai. seu lado artístico. Eu só vou pegar a letra bem certinha aqui só pra mim não errar, Então né? tá. Vai pegando aí que eu vou falando. Ô, Felipão, tem que falar dos nossos patrocínios. É o nosso patrocínio de Quem hoje. quer patrocinar nós? Você que quer patrocinar o nosso canal, que você que tem uma loja brasileira ou que vende artigos esportivos, tá ligado aí o público alemão, brasileiro em geral, mundial, com vídeos no YouTube, Instagram em inglês aí, dublado, legendado, o que você quiser, na hora que você quiser. Aí no o nosso Vem e-mail, vem comigo que você brilha. Tem que lembrar o cara, mas. Joga onde, procura a gente, manda um direct, manda uma mensagem, No direct no Instagram, o pode Pix chegar. mais importante e Não, aceita tamo tudo. junto. Aí, agora vamos escutar a Até palhinha. deixa eu. Tá se alongando? Tem que... Nossa, Toma água, Sacanagem. toma água. Essa aí eu vou declarar por essa canção. Você quer o pandeiro? Vou de- Toca o pandeiro. Tu pode. Ô, toca o pandeiro? É que daí não vai ficar muito alto, Não, né? fica na capela, Talvez melhor na capela, vai. Mas é que daí o silêncio constrangedor por trás do. Vamos na palma da mão. Rio Grande do Sul,
Então, vamos nos despedindo aqui. Por hoje é só. O Jess nos espera, ou espera o Vitão, pelo menos. Por isso a gente tem que voltou. Parabéns, Matheus, cantou muito. Muito obrigado. Palmas de novo pra quem não deu as palmas. Eu falando de novo, muito obrigado, Matheus. Volte sempre. A casa está aberta. Espero que seja uma temporada para você. Vai começar, vai vir, você dá o gás. É verdade. E vamos, 14 gols. E vamos esperar uma terceira aí, né? Deus tarda, mas não falha. Vindo o acesso aí, né? E até tinha. Meu pai sempre fala também, tinha um técnico que sempre falava: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhar grande. Claro que tem que ter os pés no chão, né? Mas não custa sonhar, né? Não custa nada. E vamos fazer por merecer isso. Terminar essa temporada, começou bem, o Gießen tá líder, as coisas dando certo, graças a Deus. Amém. Então, mantendo esse trabalho aí, mantendo o foco, as coisas vão dar certo. Próximo jogo a gente vai estar lá com a torcida do Joga Onde em peso, levando a bandeira do Brasil e a do Grêmio. Torcida do Grêmio. Vai torcer por você. A bandeira do Grêmio lá, o pessoal não vai estar entendendo nada. O Márcio Bel que ouviu você cantar, cara. Ele falou aqui. Não, mas daí eu mando um áudio pra ele depois cantando. Direto. Pô, pai, daí o pai quer me quebrar, né? Na hora que eu fui falar, travou, acabou a live. Acabou? Acabou? Então. Eu nem despedi do nosso... Tchau. Acabou nada. Fica aí, acabou, não acabou. Muito obrigado de novo, volte sempre. De nada, irmão, prazer gostou? estar aqui. Pô, massa pra caramba, velho. Da hora, valeu, massa. irmão. No comecinho eu tava um pouquinho nervoso, né? Porque a gente faz parte. Que o meu negócio é igual parte. quando tá começando o jogo, assim, que o cara tá aquela ansiedade, assim. Dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, mas daí toca na bola, dá o primeiro passe, daí tu... Valeu, então, Felipão. Valeu, tamo junto. Obrigado aí pelo convite, Valeu, obrigado, pessoal. Valeu também, produção, tamo junto. A galera que assistiu, muito obrigado. Dá o like, comenta bastante, compartilha. Segue no Instagram. E segue no Instagram, toda a gente. E vamos, que o som não pode parar. E seleção, quinta-feira, vamos ganhar. Vamos! Tchau!